Oi, oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Como é que vocês estão? Vamos falar hoje aqui no Doutora Elisa Explica sobre um tema super interessante, atual, que é a questão do uso de obras autorais aí nas campanhas eleitorais. Estamos aí às vésperas da nossa eleição municipal, né? Todos os municípios elegendo os seus prefeitos, os seus vereadores. Então nós vamos falar aqui um pouquinho hoje dos jingles. O que são os jingles? Os jingles são as músicas utilizadas em campanha, né? Aquelas que são veiculadas e ligadas aí aos candidatos e que ficam na nossa cabeça ressoando depois aí, antes, durante e depois das eleições. Pois é, então os jingles, né, são obras publicitárias, são músicas criadas normalmente pelos publicitários para poder vender um determinado produto ou serviço. Elas são muito utilizadas, né, essas músicas, pelos candidatos aí para poder fixar na cabeça do eleitor o nome daquele candidato, o número dele, né, as propostas, para fazer aí o comercial, né, desse candidato, tá? E essa é claro que é uma atitude lícita, tá? Desde que haja os devidos licenciamentos, desde que esse jingle seja entendida como uma obra autoral, que ela é, ou seja, protegida pela Lei de Direitos Autorais, e que ela tenha as devidas autorizações para ser produzida e para ser veiculada. Por que estamos falando especificamente nesse Doutora Elisa Explica de hoje sobre essa questão dos jingles, né, das músicas utilizadas de forma publicitária e especialmente agora, né, utilizada durante as eleições, porque estamos nesse período eleitoral? Porque nessa semana, né, na semana passada, nós fomos surpreendidos aí com uma denúncia de um artista muito importante, né, do Milton Nascimento, e nós podemos falar esse caso porque na verdade isso está em todas as redes sociais, está em todos os jornais, está nas notícias, né? Ou seja, isso aí é veiculado pela mídia de maneira ampla, tá? Então, Milton Nascimento anunciou, mandou uma nota à imprensa, inclusive, anunciando uma denúncia, um processo judicial que ele vai mover contra uma candidata a prefeita do interior de Minas, da cidade de Pitangui, que está utilizando indevidamente uma música do Milton, na verdade é Maria Maria, que é Milton e Fernando Brant, utilizando então na campanha eleitoral dela. Então, ela simplesmente se apropriou, tá? Então essa candidata a prefeita se apropriou de uma música super importante, emblemática como Maria Maria, e está utilizando na campanha eleitoral. Tô vendo aqui o Padre Alexandre online, que prazer, Padre, que honra ter a sua participação aqui no Doutora Elisa Explica, na minha live de hoje. Seja muitíssimo bem-vindo, né? A casa é do Senhor também, viu? Coisa boa. Então, nós estamos falando aqui, né, um pouquinho hoje dessa questão aí dos jingles, tá? Ou seja, das músicas que os candidatos utilizam aí nas suas campanhas eleitorais, né, para poder fazer aí o seu trabalho de convencimento do eleitor. E estamos falando de Maria Maria, né, que é uma música emblemática, que uma candidata a prefeita em Pitangui está utilizando essa música sem a devida autorização do Milton Nascimento, né, e Fernando Brant, já falecido, mas que tem os seus herdeiros, e está sendo processada então por Milton Nascimento em função disso. E Milton soltou então uma nota à imprensa dizendo o seguinte, dizendo que é lamentável que ainda, né, após tantos anos depois da lei autoral entrar em vigor, ela entrou em vigor em 98, né, é uma lei da década de 90 do século passado, ainda é lamentável que candidatos, então, que pessoas públicas, né, que inclusive que, assim, aspiram ao cargo público, que se utilizem de uma obra autoral para fins comerciais, sem nenhum tipo de autorização, né, de forma indevida. Então, que isso na verdade, isso depõe contra o candidato, né? Então, pessoal, para a gente não cometer esse tipo de erro, ou para a gente denunciar quando nós percebermos esse tipo de erro, nós vamos hoje entender um pouco de como funciona o direito nessa área, né? Ou seja, como é que funciona, o que pode, o que não pode fazer, né? Para a gente poder se precaver aí e não deixar que isso aconteça conosco, com pessoas que a gente conhece, gosta, né? Com as quais a gente atua. Quem aí é empreendedor, atua aí na proteção, né? E nas assessorias artistas, os próprios artistas, né? Então é muito importante que todo mundo saiba isso. Bom, então
esse direito aí de utilização ou não das músicas, ele está regulamentado na Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direito Autoral. O que essa lei diz, tá, gente? Essa lei é muito ampla. Ela diz que toda obra autoral, e aí nós estamos falando de não só da música, mas de cinema, teatro, pintura, escultura, literatura, que esse tipo de obra é protegido pela lei, tá? E só pode ser utilizada com autorização expressa do seu autor. O que é autorização expressa? Por escrito, né? Autorização escrita. E, ademais, ainda que seja sem fins lucrativos, que esse nem é o caso, porque no jingle a gente tem uma finalidade lucrativa indireta, que é o marketing, tá? Então, ainda que fosse sem fins lucrativos, ainda assim dependeria de autorização do autor. Porque o autor, ainda que o uso não seja com fins lucrativos, ele pode não querer ver a sua obra exposta e associada àquele contexto diferente do contexto que ele vive e que ele atua. Tá? Então, assim, o autor ele tem esse direito de autorizar ou proibir todo tipo de uso. Ok, o que acontece com o jingle então? Então, o jingle é uma utilização, tá? Comercial, como eu disse, porque existe um objetivo ali de marketing, e todo marketing significa lucro indireto, porque ele agrega valor a um produto, a um serviço, né, nesse caso a uma pessoa, então tem fins lucrativos, e além disso, né, é uma utilização ligada a uma linha política, ao nome de um candidato. Então, quando alguém se apropria de uma obra autoral de outra pessoa e liga a uma candidatura, ela está duplamente ferindo a este autor, tá? Ela está ferindo sob o aspecto econômico, porque tá tendo uma apropriação ali econômica, tá, da obra de alguém, e ainda está ferindo também sob o aspecto moral, porque está ligando a obra de um autor a uma campanha eleitoral que esse autor não conhece, pode não concordar, ao nome de um candidato que ele pode não defender, né? E ainda que defenda, ainda que Milton fosse eleitor dessa candidata a prefeita, né? Que não é, certamente, porque Milton não é de Pitangui, mas ainda que fosse, né? Ainda assim, ele poderia não querer se envolver na campanha política dela, né? Então, pessoal, isso é o tipo da infração que é inconcebível em pleno século XXI, né? Que é inconcebível numa era digital, onde as pessoas têm a obrigação de conhecer os seus direitos e deveres, e que o direito autoral já está mais do que difundido, está mais do que divulgado e está inclusive sendo adaptado a essa era digital. Esse caso me chama a atenção para falar para vocês de uma coisa super importante, que é a questão da autoria das obras musicais. Existe muita dúvida sobre quem é o autor da obra musical, porque a obra musical, em geral, ela tem letra e melodia, né? Claro que nós temos as obras instrumentais, mas temos também as obras compostas, né, e que são a sua maioria na esfera musical. Obras em que alguém fez a letra, porque é uma obra que tem letra, né, e alguém fez a melodia, tá? Pode ser que essas duas partes da música tenham sido feitas pelo mesmo autor? Sim, é possível, mas também é possível que essa obra tenha sido produzida por dois autores diferentes. Nesse caso temos uma coautoria, né? Então é o caso da música de Milton e Fernando Brant, né? Então, temos dois autores que são autores dessa música. Quando um deles fez a letra e outro deles fez a música, acredito, não tenho certeza, mas acredito que esse seja o caso de Maria Maria, né? Fernando Brant deve ter feito a letra e Milton deve ter feito a música, porque Fernando Brant era um excelente letrista, né? Embora isso também possa variar de música para música, tá? Pode haver uma música em que cada um atuou numa parte, né? E a outra que os dois tenham feito as duas coisas conjuntamente, tá? Então, enfim, se eu tenho um que é autor da letra e o outro é autor da música, o fato é que ambos são autores da música como um todo. Só que cada um também é autor da sua participação individual. Então a gente chama isso de coautoria divisível. Ou seja, se eu quiser a autorização para usar a música toda, eu vou precisar da autorização dos dois, ok?
né? Se eu for especificamente precisar da letra dessa música, eu posso pedir autorização ao autor da letra, porque nesse caso eu consigo dividir quem é autor do que. O problema, gente, é que nem sempre é possível fazer essa divisão. Muitas vezes os dois compuseram a música como um todo juntos, né? Então os dois ajudaram nos arranjos, na parte musical, instrumental, e os dois também ajudaram na letra. Isso é muito comum, né? Então, por exemplo, começam a compor, e aí, essa rima não tá bacana com esse acorde, então vamos mudar alguma coisa aqui na letra? Vamos mudar essa palavra por outra? Pronto, isso já se tornou uma coautoria indivisível. Então, nesse caso, não dá para eu saber quem fez o quê, né? E então, eu vou ter que pedir autorização para os dois, para qualquer tipo de uso que eu for fazer. Qualquer tipo de uso vai depender necessariamente dos dois, porque é uma coautoria indivisível, ok? É o caso, por exemplo, a gente pode fazer outro doutor Elise explica sobre isso, mas é o caso, por exemplo, do cinema e das obras audiovisuais. As obras audiovisuais, em função da lei, tá? É a lei autoral que diz isso, ela é necessariamente o resultado de uma coautoria indivisível. Nós temos 3 autores que são autores da obra audiovisual como um todo, tá? Que são elas. Só para vocês saberem, tá? Nós já vamos voltar para o nosso tema de hoje, mas só para dar esse spoiler aí de um outro doutor Elise explica, no audiovisual nós temos o autor do argumento, que é coautor da obra como um todo, o autor da trilha sonora, porque afinal de contas a obra é audiovisual, e o diretor, que transformou aquilo num produto, né? Os 3 são coautores da obra audiovisual como um todo. É uma coautoria divisível, né? Dá para saber o que cada um fez, mas é uma coautoria necessária nesse caso, obrigatória. No caso da música, a coautoria não é necessária, ela não é obrigatória, né? Eu posso ter um mesmo autor criando tanto a letra quanto a melodia, tá? Mas posso ter 2 autores e as coautorias podem ser divisíveis ou não, tá? Então, resultado, preciso pedir autorização e saber quem é autor da música como um todo. Se eu tiver dúvida, eu não sei se um criou a letra ou outro criou a melodia, né? Como eu acabei de dizer, eu acho que Maria Maria é uma autoria divisível, mas não sei, né? Então, qual é o procedimento? Eu vou pedir autorização aos 2 autores, tá? Tem uma outra questão aí que existe uma diferença entre o que é a composição Maria Maria, tá? Do que é o fonograma Maria Maria, né? Ou seja, Milton e Fernando Brant passaram os direitos sobre essa composição Maria Maria para uma editora musical. Qual é o papel da editora musical? Ela vai autorizar ou proibir todo o uso em nome dos 2, tá? Ela se torna a titular dos direitos sobre a música. A música deixa de ser, sob o ponto de vista material, né, do lucro que ela gera, deixa de ser de Fernando e de Milton e se torna uma música do catálogo desta editora, tá? Então eu já não vou mais precisar pedir autorização a nenhum dos 2, eu vou pedir autorização à editora. Todo artista tem uma editora? Não, nem todo artista tem uma editora. Então muitos administram seus direitos de forma independente, mas é cada vez mais comum que os artistas, né, que os autores tenham editoras, porque inclusive para veiculação e recebimento de direitos autorais digitais nas plataformas digitais, hoje o direito autoral só é recebido através de pessoas jurídicas, através de editoras. Então, ou o artista se filia a uma editora, ou ele cria uma editora para ele mesmo, para que ele possa receber esses direitos autorais, tá? Então, vamos dizer que a editora é a pessoa jurídica representante desse autor para recebimento dos direitos autorais, certo? Beleza. Quando a editora, então, cede esses direitos autorais para uma gravadora, para essa gravadora transformar essa composição num fonograma, então, vejam bem, estamos colocando mais um elemento aqui na nossa fala, né? Então, a composição se transformou num fonograma. O que é o fonograma? É aquela música gravada, né? Porque eu não tenho mais só Milton e Fernando Brant escrevendo a música, eu tenho alguém interpretando, né? Então, eu tenho uma versão. E aí vamos colocar o exemplo da versão do próprio Milton. Então Milton, que além de compositor é intérprete, ok? Ele vai gravar Maria Maria
por uma determinada gravadora, né? Hoje ele pode inclusive gravar isso sozinho, né? A gente tem hoje muitos artistas independentes que fazem suas próprias gravações, porque a gente tem qualidade de estúdio, a gente tem possibilidade do próprio artista ser o seu produtor fonográfico, né? Então, enfim, isso hoje é bem mais democrático, mas no modelo clássico ele pode procurar então uma gravadora, a gravadora então vai transformar Maria Maria num fonograma, uma música gravada, certo? Beleza, então aquela música gravada, Maria Maria, é daquela gravadora X, né? Porque ela foi lá na editora do artista, pediu uma autorização, contratou os músicos, né? Os músicos se tornam titulares conexos, artistas intérpretes, né? E a gravadora vai remunerá-los para isso, vai remunerar também os compositores, né? E aí vai ser a titular, a dona daquele fonograma, ou seja, daquela versão gravada da música, né? Então, para utilizar aquela versão gravada da música, eu vou ter que pedir autorização à gravadora. Então tá aí uma outra dica para quem quiser utilizar obras musicais em campanhas eleitorais ou em jingles de outra natureza ou qualquer outro uso que eu quiser fazer de uma música, tá? Se eu quero usar aquela versão gravada, aquele fonograma, eu quero usar Maria Maria na voz de Milton, naquela versão que ele fez, que eu escuto lá no Spotify, por exemplo, que é pela gravadora X. Tá lá escrito de qual álbum que aquilo faz parte, né? Ou de quem é aquele fonograma que tá lá. Então eu vou lá àquela gravadora e vou pedir autorização a ela. E as gravadoras já têm todo um esquema de licenciamento dessas músicas, tá? Em geral eles cobram, tá? Mas já existe um departamento para isso, em que você informa qual é o uso que quer fazer, né? E a gravadora já diz quanto é que vai cobrar por isso, certo? Então, beleza, temos lá o uso daquele fonograma. Ah, mas não é aquela versão que eu quero não, tá? Eu acredito, inclusive, que não tenha sido isso que a candidata lá de Pitangui fez, tá? Eu não consegui encontrar na matéria, né, esse detalhe técnico nas matérias, tá? Foi divulgado em vários jornais isso, mas nenhum deles trouxe isso. Mas eu acredito que o que eles fizeram, o que a candidata fez, foi pegar a música Maria Maria, tá? A letra, a melodia e arranjar alguém para interpretar isso, alguém que seja pago ali pela candidata para poder adaptar isso para a campanha, tá? Inclusive, eu não sei se ela utilizou na íntegra ou se ela fez uma paródia em cima disso, tá? Ou utilizou, por exemplo, apenas a melodia. Isso também é muito comum, tá, gente? Isso é um outro uso da obra autoral, que é eu pedir autorização, licença, não para reproduzir, mas para poder alterar, modificar um trecho daquela obra e fazer um novo uso, tá? Isso é possível? Possível, desde que o artista original autorize, desde que o autor original autorize, tá? É possível fazer adaptações, traduções para outros idiomas, edições naquela música, desde que haja uma autorização expressa em que o autor entenda e autorize o que vai ser feito com a obra dele e para que finalidade isso vai ser feito. Isso é tudo via contrato, tá, gente? Contratos bem redigidos, bem claros, bem específicos, que vão dizer que tipo de uso que vai ser feito, tá? Então, se o que a candidata fez foi isso, pegar então a obra, né, de Milton e de Fernando Brant para poder fazer uma interpretação própria para a campanha dela, né, ou mesmo fazer uma adaptação na letra ou na melodia para colocar o nome da candidata, alguma coisa desse tipo, a autorização teria que ser pedida diretamente à editora musical de Milton e Brant. Entende? Porque Milton e Brant administram os seus direitos autorais, tá? Os direitos sobre a música deles, a composição das músicas através de uma empresa que é uma editora musical, assim como a maior parte dos artistas no Brasil fazem hoje, quer seja em função do seu tamanho, né, do catálogo muito amplo, ou quer seja em função do recebimento dos direitos autorais nessa era digital que se faz, né, normalmente junto às plataformas por meio de pessoas jurídicas que são editoras musicais. Ok, pessoal? Então faltou à candidata esse cuidado, né? Esse conhecimento técnico, essa assessoria, essa atenção à questão de como funciona esse mercado musical. E é impressionante
como as pessoas desconhecem esse mercado, né? Assim, eu recebo todos os dias muitas consultas. Ai, Elis, eu posso fazer isso? Eu posso utilizar um trechinho? Eu posso usar somente um trechinho de alguns segundos, que aí ninguém vai saber que é dessa música, eu vou adaptar, eu vou mudar tudo, eu vou dar uma nova cara. Isso é possível utilizar? Existe uma lenda urbana, gente, eu não sei de onde que surgiu, né? Mas existe uma lenda de que se eu utilizasse até 7 acordes ou 7 notas, eu já vi várias versões dessa lenda urbana, tá? De que se eu usar um trechinho bem pequeno, que não tem problema, que esse trechinho pequeno é liberado, que eu posso... E aí eu digo pra você o seguinte, não existe isso, tá? Não existe isso. Todo tipo de uso, quer seja de um acorde da música, né? Eu tô aqui sendo enfática, né, falando de um acorde, mas eu sempre brinco que existia um programa do Silvio Santos, que era o Qual é a Música, que às vezes o candidato pedia um acorde e ele falava assim, a música é essa, né? Por quê? Tem trechos das músicas que são tão marcantes, que são tão importantes, que com pouquíssimas notas, poucos acordes, você sabe que a música é aquela. E o autor, ele sempre sabe que a música é dele, né? Ele reconhece, mesmo que a sociedade inteira não reconheça, se o autor reconhece que a música dele está sendo utilizada, se ele sabe que aquela é a música dele, ele vai poder processar por dano moral e material e está coberto de razão, legalmente embasado para fazer isso. Então não pode utilizar trechinho nenhum, acorde nenhum, sequência nenhuma de obra de uma outra pessoa, de obra musical, tá? Tanto letra quanto melodia, sem autorização para nenhuma finalidade. Nem para campanha eleitoral, né? Muito menos para campanha eleitoral, mas nem mesmo para uma finalidade super filantrópica. Tá? Então é para uma obra assistencial e tal, para arrecadar fundos para uma campanha. Não pode, ok? Por quê? Porque aí quem estaria financiando essa obra assistencial seria o autor, que estaria abrindo mão dos direitos autorais dele em favor daquela obra assistencial, né? E ele não é obrigado a fazer isso. Ele pode fazer isso se ele for consultado e autorizar, mas sem o conhecimento dele, não, né? Então o direito autoral é um direito privado, que somente o autor administra. Ele não pode ser obrigado a abrir mão desse direito em função de nada, né? Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas é um direito tão protetivo ao autor que a obra nem vai circular, né? Não é bem assim, tá, gente? É um direito realmente muito protetivo ao autor, mas que ele tá sozinho para defender. Ele defende sozinho num mercado, né, altamente digital e com uma grande circulação de obras em que é difícil ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo para perceber como a obra dele está sendo utilizada. Então, e que muitas vezes ele quer que a obra circule. Muitas vezes os autores autorizam gratuitamente, tá? Eles não querem cobrar nada por aquilo, porque é interesse deles que a obra circule. Mas desde que eles saibam, né, onde está circulando, desde que eles autorizem, desde que eles estejam cientes, desde que eles estejam acompanhando, tá? Então isso é a proteção ao direito moral de autor. Isso é reconhecer, né, que aquela obra é propriedade de outra pessoa e que eu só posso utilizar a propriedade de outra pessoa com a autorização. É engraçado porque quando a gente fala de propriedade material, isso é muito claro na nossa cabeça, né? A gente não vai na casa de ninguém e pega nada de ninguém para utilizar sem autorização. Não é assim? E mesmo que essa pessoa deixe esse bem ali na rua, tá, disponível, por exemplo, né, se é um carro, ele tá na rua, tá, o fato do carro tá aberto, vamos colocar assim, tá estacionado na rua e tá aberto, nos dá o direito de nos apropriarmos desse carro, dizer assim, ah, se tá aberto é porque não é de ninguém, então eu posso pegar, né? Não, eu não faço isso. O direito incrimina isso, né? Criminaliza isso. Então isso é furto, não é assim? Então, com a obra autoral é a mesma coisa. Ela está aberta porque ela está disponível na internet. Então significa que eu posso me apropriar dela e fazer qualquer uso sem autorização? Não, né? Ela está ali, está disponível porque essa é a mídia de circulação dela, porque as obras são feitas para apreciação popular, para circular, para fazer a nossa vida melhor, mais feliz, mais bonita. Mas isso não significa que eu possa usar sem pedir autorização, né? Não significa que eu possa me apropriar daquilo e utilizar sem autorização
Porque está ali disponível. Está disponível, mas tem dono, tem direito que regulamenta e tem que proteger esses direitos, né? Então, assim, esse tipo, gente, de postura ainda é muito comum, tá? É muito comum. As pessoas ainda não entenderam a importância da propriedade imaterial. É assim que isso se chama, tá? Propriedade imaterial, porque é uma propriedade, mas é sobre um bem de natureza imaterial, né? Um bem que não é físico, eu não pego, mas ele é igualmente importante. O Humberto tá colocando aqui, ó, que no YouTube ele sempre encontra pessoas postando pedaços de lives de artistas e que dá um trabalho para encontrar esses vídeos e retirar do ar, né? Então, Humberto que lida aí com isso o tempo todo, né? Com esse monitoramento aí do YouTube, com postagens do YouTube, né? Ele faz aí todo esse trabalho técnico aí junto ao YouTube em nome da Talentos Produções, então ele sabe bem disso, né, Humberto? Assim, como que as pessoas, quer seja por desconhecimento, quer seja por má fé, né, desconhecem o que a lei regulamenta há muito tempo e essa regra de civilidade, de respeito, né, às criações intelectuais, que é importante para a sobrevivência da cultura do país, né? Ou seja, para a gente estimular o autor a continuar produzindo, né, continuar enriquecendo a nossa cultura aí com obras. Então as pessoas desconhecem isso e vão lá na internet e simplesmente copiam, usam trechos para a finalidade que querem, sem nenhum tipo de autorização, né? Então, essa cultura tem que acabar, né? E nós vamos combater essa cultura como? Claro que há ferramentas, há processos judiciais, notificações extrajudiciais, enfim, negociações, há ferramentas jurídicas, mas a gente combate isso em primeiro lugar com educação jurídica, né? Que como eu sempre digo para vocês, é a minha proposta de vida, tá? Educação jurídica. Vamos ensinar para as pessoas os seus direitos e deveres. Vamos ensinar, vamos falar sobre isso. Vamos trazer informação de forma preventiva, né? Vamos evitar que as pessoas façam coisas que elas às vezes não sabem da gravidade delas, que não sabem que é ilegal, ou quando sabem, que não pensam que aquilo afeta tão grandemente a comunidade, ao seu entorno, a sociedade, né? Então vamos educar, tá? A principal ferramenta, né, é o conhecimento jurídico, é o empoderamento jurídico, né? Eu sei que essa palavra empoderamento está muito desgastada, mas na área jurídica eu acho extremamente pertinente ainda a sua utilização, porque o direito empodera mesmo. Saber os seus direitos te dá um poder de exercício da cidadania que é super importante, né, para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igual, né? E aí é para isso que nós estamos trabalhando, para empoderamento jurídico. Então Milton e Fernando Brant, né, e herdeiros do Fernando Brant estão certíssimos em processar e em trazer para a sociedade essa informação, tornar pública, para que esse caso sirva como exemplo para outros candidatos, né? E para quaisquer pessoas que utilizem obras autorais, musicais, para outras finalidades, quer seja em campanha eleitoral ou para outros fins de jingles, né? De produções de obras musicais, de adaptação para audiovisual, de sonorização ambiente, qualquer outro uso sem autorização, tá? Isso é ilegal, né? E não pode continuar. Pessoal, falei, né? Nosso tempo aqui do Dr. Elis está chegando ao fim, na verdade já chegou, né? E eu queria saber se ficou claro para vocês, tá? Se é isso aí, se ficou entendido e se juntos podemos prosseguir aí, pensando sempre nesse respeito aos autores, né? De todas as naturezas e em geral hoje falamos aí do autor musical, né? E que merece, precisa ser respeitado no nosso país, tá? Então, assim, adorei compartilhar esse momento com vocês, né? Tô gostando muito de estar aqui com vocês toda semana, tô muito feliz de ter a companhia de vocês e vamos explorando a cada semana um tema novo, um tema interessante, um tema de momento. A gente tem uma programação aqui, mas se surgirem novidades, né? A gente vai trazendo para vocês também. A minha ideia é de que durante a semana, à medida em que surgirem novidades jurídicas aí nesse cenário, né, artístico, autoral, é que eu possa ir trazendo para vocês algumas lives rapidinhas, tá? Algumas mensagens, alguns vídeos de acesso rápido para vocês estarem informados aí. E eu vou estar sempre veiculando esses vídeos
tanto aqui no canal da Talentos Produções quanto no meu canal pessoal, tá? O @elis.adv.br. E eu finalizo então esse Dr. Elis Explica de hoje fazendo mais uma vez o convite para que vocês conheçam meu canal no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube que o endereço é muito simples, é youtube.com/elisadv, tudo junto, elisadv, tá? Então, tudo junto, minúsculo, né? ElisaDV, para que vocês entrem lá e aí conheçam lá o projeto Power Jus, onde eu dou dicas de direito, né? E vejam lá os vídeos que estão postados, porque isso é conhecimento jurídico e a gente sabe que isso empodera, que isso tem um papel de transformação social, né? Ainda que seja a médio ou longo prazo, mas que nós precisamos dele, né? Precisamos fazer o nosso dever de casa de cidadania. Tá, pessoal? Muito obrigada por essa oportunidade e fiquem com Deus, né? Uma ótima semana aí para todo mundo e até o nosso próximo Dr. Elis Explica na quinta-feira que vem, tá bom? Tchauzinho, ótimo dia para todo mundo. Até lá!